Como eu dizia, o ano que vem nós vamos eleger um presidente e 53 senadores, se eu não me engano. E por que isso é tão importante? Porque se a maior ameaça à democracia brasileira é o judiciário, esse presidente ele vai nomear, no mínimo, 3 ministros do STF. Valendo lembrar que hoje à noite e amanhã à noite, hoje à noite e amanhã à noite eu ministro a aula a Ressurreição Democrática. Depois dessa live, quem ainda não está inscrito, né, tem umas últimas vagas ainda, uma aula ao vivo hoje à noite, outra aula ao vivo amanhã à noite, no pavinato.com.br, também no meu perfil do Instagram, você tem o link, tem as últimas vagas para essa aula Ressurreição Democrática, que é fundamental, porque, como eu dizia, o ano que vem nós vamos eleger um presidente e 53 senadores, se eu não me engano. E por que isso é tão importante? Porque se a maior ameaça à democracia brasileira é o judiciário, esse presidente ele vai nomear, no mínimo, o presidente que for eleito no ano que vem, ao longo de seus 4 anos de mandato, ele vai nomear, no mínimo, 3 ministros do STF, porque 3 vão se aposentar. 3 vão se aposentar. Então, isso é muito importante. E é claro que nós precisamos de um Senado que sabatine. Principalmente se nós tivermos um presidente de esquerda, o que não é improvável, já que nós temos um TSE, que é um apêndice do STF, que pode influenciar no processo eleitoral, como fez em 2022, a exemplo e sem chegar em urna eletrônica, da questão dos prazos do processo eleitoral que são previstos na lei eleitoral e que diz que as resoluções do TSE só podem ser feitas até o dia 5 de março do ano da eleição, e a eleição de 2022 foi regida por uma resolução do TSE datada de 20 de outubro do ano da eleição, e só aí se vê a ilegalidade, portanto a inconstitucionalidade e, portanto, a ilegitimidade das eleições de 2022. É simples, basta ver o calendário. Ora, então isso é importante, e essas 2 aulas, a de hoje à noite e a de amanhã à noite, Ressurreição Democrática, temos últimas vagas e nós vamos falar da democracia. Mas o que eu quero falar é deste caso da prisão iminente do Bolsonaro. Ora, como todos sabem, o Bolsonaro ele foi inserido como réu numa ação penal. Penal é sinônimo de criminal. Penal porque é relativo às penas, que são as respostas do Estado de Direito aos delitos, aos crimes, aos tipos penais. Então, tipo penal é sinônimo de crime, que é sinônimo de delito, que é sinônimo de infração criminal. Ele foi inserido junto com 31 outras pessoas num grupo em que o STF quer emplacar como articuladores, pensadores, líderes, núcleo duro daquilo que eles chamam de golpe de Estado. Ora, eu digo isso desde sempre, independentemente de dizer que alguém é culpado ou inocente pelos crimes muito mal escritos no Código Penal de golpe de Estado, que é tentar, mediante violência ou grave ameaça, depor um governo legitimamente eleito, que requer, primeiro, que o governo seja legitimamente eleito, e como eu já disse anteriormente, só por conta disso, da resolução de 20 de outubro de 2022, que regeu as eleições de 2022, quando a lei eleitoral diz que as resoluções, elas podem vir no máximo dia 5 de março do ano da eleição, portanto, tendo vindo 7 meses e meio depois do fim do prazo da lei eleitoral, nós não temos uma eleição com resultado legítimo. Então nem se deveria falar, porque para ter um crime de golpe de Estado, primeiro se precisa ter um governo legitimamente eleito. E o TSE, com a resolução, e só com a resolução do dia 20 de outubro de 2022, conseguiu tirar a legitimidade do resultado eleitoral.
E também fala-se aí do crime de tentar, mediante violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Ora, sem mesmo chegar a juízo de valor, se nós considerássemos que fossem todos culpados, inclusive o Bolsonaro, mesmo assim, nós não podemos, como sujeitos que preferem viver na civilização do que na barbárie, nós não podemos reconhecer legitimidade, juridicidade, legalidade, constitucionalidade nesse processo tocado pelo Supremo Tribunal Federal. Por vários pontos. E eu vou retomá-los para chegar no caso de sexta. Há uma. Por quê? Há uma porque esta ação penal contra Bolsonaro e mais 31, fazem parte do que eles chamam de núcleo duro, esta ação penal, ela é a admissão de uma denúncia feita pela PGR, como manda a lei brasileira, com base num relatório da Polícia Federal, que é o resultado de um inquérito. Inquérito é sinônimo de investigação. Ora, um inquérito, conforme a lei processual brasileira, ele tem regras, ele tem prazos, ele deve observar a cadeia de custódia da lei processual, do Código de Processo Criminal, do Código de Processo Penal. O que é cadeia de custódia? Lembra quando vocês iam à escola e a gente tinha no livro de ciências a cadeia alimentar? Não é? Não sei quem come inseto, não sei quem come esse animal, e o ser humano come todo mundo. É a cadeia alimentar, é a ordem de alimentação. Então não vai vir um inseto comer um animal maior que ele. Então tem uma ordem. Cadeia de custódia quer dizer a ordem do exame e da análise das provas. Então nós temos prazo, nós temos regras, diferente dos prazos, atos processuais e cadeia de custódia. Três coisas essenciais para se analisar a validade jurídica de uma investigação, que é sinônimo de inquérito. Vamos lá. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.